Aleluia. Glória a Deus. Como é bom adorar o Senhor. Você sabe, irmão, estar aqui é uma oportunidade dada por Deus. E aí o nosso coração, ele se enche de alegria. Eu estava aqui na hora do louvor e enquanto nós cantávamos aqui junto com os irmãos, adorando o Senhor, tinha uma criança aqui, ó. O nome dela é Gabi, tem 5 anos. E ela sempre vem aqui dançar. E aí hoje ela estava dançando e chorando aqui nesse lugar. 5 anos. Eu tenho uma pergunta para fazer para mim e para você, irmão. O que a Gabi estava vendo que talvez eu e você não estamos vendo? O que fez essa menina, uma criança, adorar? E não é a questão das lágrimas ou do choro, enfim, cada um adora de uma maneira. Não estou dizendo que você precisa chorar para adorar o Senhor. Mas estou dizendo, há uma oportunidade única aqui neste lugar, quando estamos juntos, de entregarmos tudo que nós temos no nosso coração para engrandecer o nome do Senhor. E hoje essa oportunidade está posta diante de nós, irmão, para adorarmos com tudo que nós somos ou temos. Nós temos um costume, uma liturgia nos cultos de ter uma palavra de abertura, de oração, vem as canções, depois a oferta, o trabalho, a palavra, enfim. E se hoje Deus preparou esse culto aqui só para ouvir o teu louvor aqui nesse lugar? Se esse era o propósito de Deus, ouvir a tua voz, louvando e entregando tudo o que você tem diante dele, esse propósito foi cumprido, irmão? Você rasgou o seu coração aqui, você aproveitou esta oportunidade, você fechou seus olhos, você disse palavras a Deus, você se expressou, dançou, gritou, chorou, pulou, eu não sei, irmão, como você se manifesta diante de Deus, mas algo precisa ser feito e é de dentro para fora. Não tem a ver com o que o meu irmão está fazendo, tem a ver com o que eu tenho, o que eu trouxe para entregar para esse Deus. Porque o propósito de estarmos aqui é prestar um culto. Ou seja, nós estamos aqui para dar algo, para entregar algo. Você tem algo para entregar para Deus nessa noite? Essa é uma oportunidade única, irmão. Eu queria pedir para você fechar os olhos por mais um instante. Nós vamos cantar essa última canção, ou pelo menos o refrão. E você que entendeu o que eu estou dizendo e o que você veio fazer aqui, você pode já começar a falar com o seu pai, adorar o nome dele. Eu não sei, irmão, se você fala em mistério, quem sabe agora você vai falar, ou se você vai só erguer a sua voz e entregar um coração grato diante de Deus. Eu não sei o que você tem em tuas mãos para entregar, mas este é o momento perfeito para colocar tudo diante desse altar. Pai, nós queremos te exaltar neste lugar. Você pode erguer as suas mãos e declarar isso? Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou.
Aleluia. Salmos 126 diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos cheios de alegria. Restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Neguebe. Os que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. E aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus feixes. Você foi chamado para entregar, irmão. Nós somos chamados para dar. Eu quero que você prepare sua oferta e seu dízimo. Não vou ministrar, eu vou somente orar. E eu quero que você tenha só uma coisa na tua cabeça, irmão. Diante de Deus e do Espírito Santo, aprende uma coisa. Você ora e fala com Deus, amém? Quando eu oro, eu falo com Deus, amém? Então fale com Deus em nome de Jesus. A respeito também do que você deve fazer nesse momento de oferta e dízimo. Porque nós não vamos mudar aqui, irmão, o tom ou o que você deve fazer ou não, a não ser o que está escrito. Então ore a Deus e peça para Ele confirmar no teu coração o que você deve fazer, também com relação à sua contribuição. Hoje é dia de ceia, eu senti uma necessidade de falar isso para você, irmão. Porque você está aqui, é uma honra de Deus sobre a tua vida, amém? Você está aqui porque Ele te trouxe, porque você é como essa pessoa aqui que o salmista relata. Você pode até passar por momentos difíceis, você pode até plantar em momentos com lágrimas, mas há uma colheita poderosa em Deus preparada para a sua vida. E isso é honra de Deus para conosco. E uma coisa que o Senhor tem colocado no meu coração, irmão, e espero que no teu também, é como eu vou responder a todos esses benefícios. Como eu vou responder a tão grande amor que está colocado sobre a minha vida. Como eu também vou honrar a esse Deus. E essa é uma parte importante, irmão, aonde nós mostramos como está o nosso coração. Se nós somos livres ou se nós estamos presos às coisas desse mundo. Então pense, irmão, e ore com relação às contribuições, aos seus dízimos, às suas ofertas, a trazer ao tesouro a casa do Senhor. Prepare sua semente, eu quero orar por você. Eu quero fazer algumas coisas diferentes hoje. E eu quero te chamar, irmão. Se você não tiver coragem de vir aqui, erga sua mão aí no lugar onde você está. Mas se você tiver a liberdade de vir aqui na frente, eu quero orar por você que precisa de um emprego ou que está passando por uma luta muito difícil na sua vida financeira. Nós vamos orar porque nós cremos que Deus, Ele ouve as nossas orações, amém? Vem, se é você, vem aqui. Pode vir. Se você não tem um emprego, precisa de um trabalho, nós vamos orar por você. Se você tem uma crise, algo que você precisa de um milagre, é um milagre, nós vamos impor as mãos e vamos orar por você. Porque eu creio que Deus, Ele trabalha e Ele coopera. Amém? Primeiro nós vamos orar e depois você vai trazer a sua oferta. Nós vamos orar, pode vir. Pai, nós queremos te dar graças, meu Deus. Se há alguém aqui, Senhor, com essa necessidade,
Perceba, igreja, quem está com a mão levantada, e vá orar por esse irmão, que talvez não tenha condição de vir aqui, mas vá orar por ele. Alguém obreiro que está aí perto dele, ore por ele. Pai, em nome de Jesus, toma, Senhor, nas tuas mãos agora. Meu Pai, o Senhor é o Deus que muda a sorte, que transforma a sorte. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos orar na direção destas pessoas, e nós cremos que o Senhor tem uma resposta de milagre, Pai. Nós cremos que o Senhor pode mudar, transformar, fazer nova todas as coisas. Por isso nós oramos nesta hora, no nome de Jesus, meu Deus, para que seja feito algo especial nesta noite. Se é emprego, meu Deus, nós te clamamos, abre uma porta, Pai. Senhor, se são dívidas, dê sabedoria, Senhor, entendimento, meu Pai, para que estes irmãos possam romper com isso, Pai, e viver, Senhor, uma nova fase nas suas vidas, meu Deus. Nós te clamamos porque cremos que a resposta vem de Ti, e que o Senhor tem poder para realizar todas as coisas, em nome de Jesus. Agora sim, pode trazer sua oferta, seu dízimo. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. É o Deus da paz. É o Deus que suprirá todas as vossas necessidades. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus.
Pega a tua Bíblia aí, irmão, ainda de pé, só mais um instante, por favor. Vamos abrir no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 16. Nós vamos ler um versículo para começar. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Um texto muito conhecido. Diz assim: palavras do Senhor Jesus. Disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você pode olhar para o teu irmão e dizer assim, ó: tende bom ânimo. Porque o Senhor, porque Jesus venceu o mundo, e com Ele você também vai vencer. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Pode se sentar, irmão. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Quero compartilhar com vocês algo que, de alguma maneira, todos nós estamos inseridos, estamos vivendo nesses dias, ou ao decorrer, obrigado, irmã, ou ao decorrer das nossas vidas. Como temos feito ultimamente, quero propor um tema. Eu disse isso no pré-encontro na sexta-feira aqui. Se você anotar, você ganha. Se você anotar e meditar depois durante a semana, você ganha mais ainda. Então, se você tem costume de anotar no seu caderninho, no seu bloco de notas, né? Se você for anotar no celular, põe no modo avião aí, para você não ficar olhando ali uma notificação e se distraindo, né? Mas há uma importância em anotar, irmão, o que Deus ele fala, para depois a gente poder meditar e aplicar nas nossas vidas. Então eu tenho um tema para você, se você anota: uma viagem chamada vida. Eu quero propor algo para vocês, algo que o Senhor tem colocado aqui diante dos sermões, de tudo que tem acontecido aqui nessa igreja, que nós estamos de alguma maneira inseridos nisso, que nós estamos em uma jornada, nós estamos em uma caminhada, nós estamos em uma viagem, que nós chamamos de vida. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Quem compreende diz amém. Nós estamos aqui nessa terra, mas nós somos chamados para viver além dessa terra, para viver eternamente, para viver na nova terra, no novo céu, na eternidade. Nós vamos viver na eternidade com Deus. Alguém se alegra com isso? Esse é o motivo de estarmos aqui e celebrarmos a ceia no dia de hoje. E ter o entendimento de que nós estamos de passagem, que é passageiro, que é momentâneo, vai facilitar muito. Nós vamos compreender muitas coisas e nós vamos ter capacidade de poder suportar ou superar muitas situações que acontecem ao decorrer dessa viagem. Então, este texto que nós estamos lendo agora, na verdade, o Senhor Jesus ele está preparando os discípulos para uma próxima fase na jornada. Ele está preparando os 12, ele está preparando aqueles que ouvem o seu discurso, e muitas vezes eles não estavam entendendo o que Jesus estava falando. Então por isso nós precisamos orar a Deus e pedir sabedoria e entendimento, para que a gente possa entender
mesmo, compreender no nosso coração o curso, os motivos, as coisas que acontecem durante essa viagem. E ele diz assim, olha, muitas coisas podem acontecer. No mundo vocês terão aflições. Irmão, você tem a noção do que cabe dentro desta frase tão pequenininha? No mundo você terá aflição. Às vezes nós lemos um texto ou um versículo e passamos sem notar a profundidade que há nisso. O nosso mestre, o nosso Salvador, o Senhor Jesus, Ele olha para os discípulos e essa palavra estendida para a minha vida e para a sua, Ele diz, no mundo você terá aflição. No mundo tereis aflições. Durante a viagem você vai ter problemas. Durante a viagem você vai ter desafios. Durante a viagem você vai ter momentos que são complicados na sua vida. Alguém se identifica com isso? Alguém tem dificuldades durante a vida ou já teve? Tem como fugir dessas dificuldades? Algumas nós conseguimos evitar, né? Como, por exemplo, não gastar mais do que ganhamos. Nós vamos evitar muitas dificuldades. Muitas. Mas outras, como, por exemplo, um problema de saúde, em alguns momentos nós não conseguimos evitar. Um problema com alguém que nós amamos, com as decisões que essa pessoa toma, nós não podemos entrar na cabeça dela e decidir e definir por ela. E aí o que acontece? Nós ficamos aflitos, temos problemas, dificuldades, angústias, tristezas, choro. E aí Jesus ele está preparando os discípulos, ele está dizendo assim, olha, o reino de Deus, ou a viagem, a caminhada cristã, não é para os fracos. Você entende isso? Não é, irmão, porque embora o Senhor tenha escolhido os fracos, a força dele habita dentro de nós. Então nós precisamos entender que se nós somos aqueles que vão enfraquecer, que vão chorar, e uma coisa que é lindo isso, você não é proibido de chorar, amém? Não é mesmo. E nesses dias aí, eu tenho gastado algumas lágrimas, diante de algumas aflições, de algumas situações que eu não posso mudar. E talvez você também esteja experimentando algo parecido, você entenda o que eu estou falando. Agora, chorar não é o problema é parar. O que o salmista diz? Aqueles que vão andando e chorando. Eu estou chorando, faz parte, é o momento, mas o que eu estou fazendo? Eu vou continuar andando e plantando a semente. Porque no final, nós somos chamados para isso. Então, nós não vamos só plantar sementes ou continuar caminhando nossa viagem, nossa trajetória, nossa caminhada cristã nos momentos só que eu estiver bem. Pelo contrário, eu disse ao irmão hoje, esses momentos precisam servir de impulso para que a gente ande ainda mais forte. Porque nós sabemos para onde estamos indo, amém? Glória a Deus. Então estamos todos em uma viagem, você concorda comigo? Cada um viaja de uma maneira, um vai de carro, outro vai de bicicleta, outro vai a pé, de Nivus, ó, o irmão tá me... Um vai de Honda Fit, né? Um vai de Nivus, mas já foi muito de Barra Forte, de bicicletinha, de CGzinha saindo uma fumaça na estrada toda que dava uma vergonha. Parava no semáforo, irmão. Pensa, eu tinha uma CG branca, lá numa vergonha. Porque eu já ia devagar quando era para parar no semáforo. Porque eu sabia que eu ia parar e ia mudar o ambiente daquele lugar. Ia ser todo mundo alcançado por uma nuvem de fumaça. Mas não era de Deus não, era do óleo que estava... Eita prova, terra. Foi, trabalhei muito com aquela motinha, ela me abençoou muito. Tava ali trabalhando, com uma vergonha. Já fui pra igreja de Fusca, irmão. Tem alguém aqui para testemunhar disso? Alguns poucos irmãos. O Fusca do meu sogro que tá aí hoje.
Ele tinha um fusquinha lá, e uma época as coisas ficaram preta mesmo, difícil. E eu tive que vender o carro, enfim. E aí o carro que tinha era o quê? Um fusquinha que ele tinha lá. E o que a gente fazia? Colocava a gasolina no bicho, ó. Bora pra igreja, ainda levava o povo pra igreja. Chegava lá. Ó, a Andreinha aqui tá falando que já foi, pegou umas caronas de Fusca com a gente. E hoje eu tô de Nivus, graças a Deus, um carro abençoado que Deus me deu. Mas tem muito que ver, né? Tem muita história pra contar. Enfim, porque eu tô dizendo isso, irmão? Porque a nossa vida, ela é feita de desafios. Ela é feita disso. Em alguns momentos, talvez você pensou no teu coração, ou pense ainda, parece que isso só acontece comigo, só eu que sofro nessa área. E aí a gente fica comparando a nossa vida com a do irmão, mas a gente na verdade não conhece o desafio, os problemas do irmão. Então eu tenho algo para te dizer que talvez você não saiba ou não entenda. Todos nós temos problemas, e cada um no seu mundo. Problemas e desafios a serem superados. Mas eu quero separei em 5 tópicos aqui. Tem uma questão que nós precisamos entender, eu estou tentando alinhar com você, que todos nós, de alguma maneira, querendo ou não, estamos inseridos nessa viagem. E aí, irmãos, quando nós vamos viajar, quem gosta de viajar? Alguns gostam, alguns sonham, né? E outros viajam, que é o caso da pastora Érica. Você pisca, ela tá em Goiás. Você pisca, ela tá na Europa. Tem a unção, irmão, da viagem. Eu já falei assim várias vezes. Pega aqui e passa assim, né? Mas é bom viajar, sim ou não? Seja para ir para Itariri ou para Paris. Cada um na sua dimensão, né? Mas você se retirar do lugar onde você está para descansar, para ter um momento de prazer, de lazer, né? É algo gostoso. Então, quando eu vou viajar, o que eu preciso fazer? Primeiro, pagar pela viagem. Certo? Toda viagem, por mínima que seja, ela tem um custo. Ela tem um valor. Ela tem um preço. E aí, irmãos, o que acontece? Essa viagem cristã, que nós não escolhemos fazer, nós falamos, eu aceitei Jesus, isso em algum momento, irmão, é uma falta de entendimento, porque na verdade, Deus, Ele te amou primeiro, Deus, Ele escolheu você, Deus, Ele bateu na porta, Deus, Ele fez tudo primeiro, Ele preparou o ambiente, Ele tem um plano pronto para a tua vida, um plano de te salvar, um plano de morar com você para sempre, um plano de habitar dentro de você, um plano de trazer alegria e paz. Aí a gente só alinha com o plano dele. Então nós fomos escolhidos, fomos chamados, convidados para essa viagem. Amém? Só que tem uma coisa que é linda e ao mesmo tempo precisa ligar um alerta. Nós somos convidados e nós não precisamos pagar por isso. Essa carreira cristã ou morar na eternidade é de graça. Amém? É pela graça, pelo amor de Deus sobre as nossas vidas. Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 6. Por favor, fica com tua Bíblia aberta, nós vamos ler mais alguns textos. 1 Coríntios capítulo 6. Nós vamos ler do 17 ao 20. Diz assim: o que porém se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Nós não sois de vós mesmos, não sois de vós mesmos. Verso 20. Fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Irmãos, toda uma viagem tem um custo, beleza? Nós concordamos com isso. Agora vamos entender junto uma coisa aqui, que o ser humano vive
quando você tem que pagar por algo, quando você vê o dinheiro saindo do teu bolso, nós vamos usar o dinheiro para poder ter um entendimento, você diz assim, eu preciso aproveitar, porque eu gastei uma nota, porque eu parcelei em 10 vezes, porque eu tenho que pagar 10 mil reais, porque eu gastei tudo que eu tinha, porque eu dei as minhas férias, enfim. E aí nós colocamos no nosso coração usufruir. Por quê? Porque nós pagamos um preço para viver aquilo, certo? Você está aqui, irmão? Estou meio preocupado. Glória a Deus. Agora o que acontece com a nossa viagem, a nossa carreira cristã? Em muitos momentos nós não valorizamos ou não damos o devido valor. Por quê? Porque eu não tive que pagar nada. Mas o fato de eu não ter pago nada não significa que não tem valor. Não significa que é de graça, não. Foi pago um preço, e um preço alto. Só que não foi você que pagou, foi Deus que pagou por você, no nosso lugar, no meu e no seu, para poder te dar condição de percorrer essa viagem com Ele. Eu prego ao templo, a casa de Deus aqui nesse lugar. Você consegue perceber a diferença? Aqui nós chamamos de casa de Deus a igreja, é bom demais estar aqui, irmão. Mas eu prego a casa de Deus, não ao prédio, a você, que é moradia, habitação do Espírito Santo. E isso não foi de graça, foi pago um preço muito alto. Então, para viajar se paga um preço, mas essa viagem, alguém pagou por você. Então nós precisamos ter isso bem claro diante de nós. Hoje é dia de ceiar, irmão. Não tem como vir aqui e não falar sobre essas coisas. E entender que nós vamos fazer o quê? Participar do corpo, do sangue. Nós vamos participar do corpo, a mesa está posta. No mundo espiritual está tudo preparado. E quanto você tem que pagar por isso? Nada. Mas o Senhor pagou por nós. Agora o que nós, com esse entendimento, vamos fazer com essa viagem? A pergunta que eu tenho para fazer, irmão, nessa noite para nós aqui é o seguinte. Você imagina só. Você junta o dinheiro de uma vida inteira. Tudo que você se esforçou para construir, para adquirir alguma coisa, e aí você diz assim, o meu filho ou a minha filha vai fazer 18 anos, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar tudo que eu juntei até hoje e vou pagar uma faculdade para ele. Vou me esforçar para pagar o resto, vou continuar trabalhando, vou fazer hora extra, tudo para pagar uma faculdade para o meu filho. E aí de repente, irmão, você vai receber uma notícia da faculdade que teu filho não está indo na faculdade. Ou de repente ele não está tirando boas notas, não está se empenhando. Você fez tudo o que você podia por alguém que não está dando valor, que está desprezando. Você certamente ficaria chateado, sim ou não? Mas eu estou trabalhando, me esforçando para pagar uma faculdade, para pagar um carro, para pagar uma casa, um apartamento, para dar um presente. Será que ele não vê o esforço? Será que ela não percebe o esforço que eu estou fazendo? E aí, irmãos, muitas vezes isso está presente na minha vida e na sua. Nós não valorizamos o esforço que foi feito por Deus, porque não nos custou nada. Somos filhos ingratos, mimados. E aí, em qualquer dificuldade, em qualquer tribulação, já queremos desistir. Eu estou orando a Deus para saber, estou fazendo uma prova com Deus, se Deus não me respondeu, não venho mais na igreja. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não me leve a mal, mas Deus não tem que responder nada. Tudo que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Ele entregou a vida do filho dele e nos deu acesso, o véu foi rasgado. E hoje eu tenho a habitação e a presença de Deus na minha vida. Se eu vou ter dificuldade, poxa, lá no meu trabalho está difícil, estão me perseguindo, irmão. Isso não é nada, você vai para a glória, vai viver na eternidade. Essa viagem é só uma passagem aqui neste lugar. Então segura, resiste, vai passar. Alguém é espiritual, já está dizendo, já está passando.
porque nós estamos caminhando. Uma vez ouvi uma frase que marcou a minha vida, dividiu, que foi o seguinte: um homem disse assim: olha, não é mais um dia, é menos um dia. Você não está indo para o começo, nós estamos indo para o final. Cada dia que você vive nessa terra é um dia a menos. Então o que nós temos que fazer, o que nós vamos fazer aqui neste lugar, irmão, o que você tem feito da tua vida? Estamos vindo de um congresso, foi maravilhoso, não sei para você, para mim foi maravilhoso. Foram palavras desatadoras, abençoadoras, que edificaram. Tudo bem, então Deus está falando. E aí, o que eu vou fazer nessa viagem? Eu vou querer continuar sentando no banco, na janelinha, e ficar olhando a viagem inteira? Ou eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer nesse lugar? Segundo, primeiro é pagar pela viagem. Segundo, vamos abrir em Efésios capítulo 4. O que levar e o que não levar para a viagem. Você já viajou com alguém que vai passar 2 dias em algum lugar e leva 3 malas? Fala Deus. Fala Deus. Fala Deus. Vai viajar 2 dias, você olha as malas e fala: meu Deus, que coisa é essa? Eu ia mudar e nem sabia. Meu Deus. Efésios capítulo 4, versículo 30 a 32 assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Versículo 31: livrem-se de toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e malícia. Irmão, o que a gente não pode levar nesta viagem, na nossa vida, nós precisamos nos livrar da amargura, da ira, da cólera, da gritaria, blasfêmias e malícia. Irmão, tem alguma coisa dessa que é presente na tua vida? Nos seus dias? Se existe, se está acontecendo, se eu sou da gritaria, como o irmão disse aqui, se eu vivo os meus dias levando a minha vida gritando com todo mundo, brigando, irado, nervoso com tudo, blasfemando, inventando história, isso não pode fazer parte da viagem. Amém? Não pode. Mas é bem verdade que em alguns momentos nós encontramos isso nas nossas vidas, sim ou não? Então temos que nos livrar, irmão. Olha a palavra que o apóstolo usa. Ei, se livra disso. Ele está dizendo: isso aí vai acabar com você. Isso aí vai destruir a viagem. Isso aí vai te separar de Deus. Isso aí vai acabar com a tua família. Isso vai atrapalhar você. Se livra disso, joga fora. Se alguém disser assim para você: não vai ali que tem uma bomba, ela está programada, vai estourar, você não vai. Mas se alguém disser para você: se livra da ira, você esquece, amanhã está gritando de novo. E o crente não é o que ele fala, é o que ele é o que ele vive. Você pode chegar aqui na igreja, irmão, quantos relatos a gente já não ouviu disso? De pastores, líderes, irmãos que eram uma bênção na igreja, mas que os filhos não suportavam. Por quê? Em casa era outro. Irmão, não sei o que vai ser da minha vida sem você aqui para... Meu Deus do céu. Falando até mais do que deveria. Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O que tem que ter na nossa viagem? Olha isso, irmão. Perdão, misericórdia, mansidão, benignidade, bondade,
O que as pessoas precisam olhar em nós, na nossa caminhada, na nossa viagem? O que elas precisam encontrar diante dessa viagem, nesse percurso, irmão? Frutos do Espírito, amor. Querer o bem do próximo, coisa que a gente falou fim de semana inteiro passado, a gente vem falando. Você percebe que não combina uma coisa com a outra? Não adianta, irmão. De manhã você falar que ama, acorda, fala para a mulher: ô benzinho, vem aqui, eu te amo. Aí chega à tarde, nervoso do trabalho, cortou 950 cabelos no dia. Eu passo 7 horas da manhã lá, voltando do treino, o irmão já está lá, cortando cabelo. É um fenômeno. Não estou falando que é o caso dele, né? Mas a gente tem um trabalho corrido, agitado o dia inteiro. Chega em casa, de manhã tinha falado que amava. Chega em casa à tarde, irado, atribulado, perturbado. E aí quem que paga? Os filhos. Papai, vamos brincar, sai daqui, não quero nem te ver. Eu já vi crente falando que vai quebrar o filho no meio. Você já viu alguma coisa assim? Eu já vi. Se você não sair da minha frente, eu vou te cortar no meio. Eu vou arrancar teu couro. Fica imaginando isso, irmão. Tirando a pele assim, imagina a criança pensando. Aí chega na célula, eu queria dizer para você, irmãos, que Deus não vai permitir que nada ruim aconteça na sua vida. Aí o filho fica pensando, mas ela falou que ia arrancar meu couro. Agora não vai acontecer nada de ruim na... Às vezes a criança come o juízo, né, irmão? Vamos falar a verdade? Mas come com farinha. Mas a gente não pode se permitir viver o que não é o que o Espírito Santo tem para as nossas vidas. Você consegue imaginar, irmão? Olha que duro isso que eu vou falar. Para mim é duro, é uma pancada. Você consegue imaginar o Espírito Santo falando para o teu filho: eu vou arrancar teu couro? Hã? E aí o que o apóstolo está dizendo? Não entristeça o Espírito Santo. Cara, não é para encucar com uma palavra dessa? Como uma atitude minha, que sou desse tamanhinho aqui, ó, vai entristecer o Deus que criou o céu e a terra? É muito louco isso, gente. Mas nós somos filhos e Ele é pai. Então, assim como o teu filho, quem sabe, em algum momento, com alguma atitude, deixa você chateado, desapontado, assim também somos nós diante de Deus. É claro que Deus não vai parar, ou não parou, por causa de mim e de você. Mas Ele nos ama tanto, isso é tão maravilhoso, que Ele tem um plano para as nossas vidas. E você não viver, e nós não vivermos esse plano, entristece. Então o que eu devo levar? Amor, mansidão, fé, coragem, ousadia, bondade, temperança, domínio próprio. A ira, quando você pensar, vou arrancar, você fala: te dou graça, Jesus. Começa a trocar, irmão. Eu vou matar você, sai da minha frente. Troca. Em vez de chamar de endemoniado, chama de abençoado. Tem uns endemoniados aí, fica perto, não tem? Você olha e fala assim: esse aí tá com o cão no couro. Quem vai te falar isso, fala assim: que bênção. Você vai ser um pastor, vai ser um pregador, vai ser um evangelista. Porque a fé, irmão, não tem relacionado com o que a gente está vendo. Talvez você esteja vendo o cão mesmo. Mas a fé que há em nós
nos faz acreditar que esse cão vai perder as forças. E que Deus pode mudar o cenário. Escolher o que eu vou levar para a viagem e o que eu vou deixar de fora vai mudar o ambiente dessa viagem. Eu não sei se você entende, irmão. Você pode passar nessa viagem pelo meio do deserto, pelo meio do vale ou pelo meio da tempestade. Se você estiver levando as coisas certas nesta viagem, você vai sobreviver a todas as tribulações que possam vir contra você ou sua vida. Preciso selecionar. Terceiro, querer chegar ao destino nos dá força para vencer os desafios. Querer, eu grifei assim com a marca-texto. Querer. Tem que querer, irmão. Tem que querer. Você quer ser próspero na tua vida? Alguém quer ser próspero aqui? Próspero em todas as áreas, tem que querer. Se você não quiser, você não vai ser. Não vai ser, irmão. Agora, quem quer mesmo, domingo vira segunda-feira. Quem quer 3 horas da manhã vira meio-dia. Quem quer se esforça, se dedica. Quem quer faz acontecer. E enfrenta. Vamos ler Filipenses capítulo 3, um pouquinho adiante de Efésios. Filipenses capítulo 3, nós vamos ler do 12 ao 14. Tem que querer fazer parte dessa viagem. Filipenses capítulo 3, nós vamos ler do 12 ao 14. O apóstolo Paulo dizendo à igreja: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão diante de mim. Versículo 14, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo, eu não alcancei ainda. Não é que eu tenha alcançado, mas nada vai me impedir. Eu vou continuar caminhando, eu vou continuar viajando, eu vou continuar buscando, porque eu tenho um alvo, eu sei onde eu quero chegar, eu quero ir naquele lugar, então eu vou fazer acontecer. O apóstolo Paulo está dizendo isso, eu quero. Porque eu quero, eu vou me esforçar. Porque eu quero, eu vou fazer o que tem que ser feito. Porque eu quero, eu vou lutar para que isso aconteça. Então, querer fazer parte dessa viagem é um processo fundamental para que o agir de Deus opere nas nossas vidas e através das nossas vidas. Tem que querer. Então, irmãos, eu me expressei mal no começo, eu disse alguma coisa sobre ser fraco. Nós somos limitados mesmo. Eu quis usar realmente, na verdade, a palavra frouxo. Não dá para ser crente e ser frouxo. Não dá. Não dá, irmão. Tem que ter coragem. Tem que ter ousadia. Tem que ter decisão. Não dá para ser um banana. Não dá. Não dá para querer que os outros decidam por você. Não dá. Tem que se posicionar. Cada um tem uma viagem, não é uma viagem solitária, mas Deus tem um propósito para cada um. Então você não pode ficar esperando, se a minha mulher for na igreja eu vou. Se o meu marido se posicionar, eu também vou ser líder de célula. Vai pensando assim, você vai ver como vai ser tua viagem. Eu não estou dizendo que tem que ser fácil, mas você tem que querer, tem que pegar, está aqui, a mesa está posta, você tem que levantar o seu bumbum da cadeira para pegar o que Deus tem preparado para a tua vida. Tem que querer, irmão. Tem que querer. Tem que desejar. Tem que se alegrar com isso. Então, querer viajar, querer fazer parte do propósito do plano é algo fundamental. Amém? Glória a Deus. Quarto, cuidados para a viagem.
Irmãos, todas as vezes que nós vamos viajar, nós temos que tomar alguns cuidados, certo? Quando você vai viajar, a primeira coisa, quem vai viajar de carro, pega o carro e vai fazer o quê? Vai trocar óleo, vai encher pneu, vai fazer uma revisão, vai principalmente abastecer o tanque, não é? Porque se você não abastecer o tanque, o que vai acontecer? Vai parar no meio do caminho. Alguém já parou no meio do caminho aqui, irmão? Você está entendendo então o que eu estou falando, né? Eu tenho um irmão aqui, ó, Santana, que está aqui. Um dia ele estava comigo de caroninha na Expresso. Aí você fica naquela, no próximo posto eu abasteço. No próximo posto eu abasteço. E aí de repente o que aconteceu? Acabou a gasolina em cima da Expresso. Tava eu e ele, meu Deus, misericórdia mesmo. Aí você começa a fazer o quê? Jesus tem misericórdia, abençoa, Senhor, me leva. Aí, por muita misericórdia, a gente estava pertinho de uma rampa, engatou ali no neutro, foi na rampinha, desceu, atravessou a marginal, foi andando, sei lá, Deus soprou aquele dia. E a gente parou lá embaixo da marginal, lá 1 quilômetro depois do carro ter morrido. Não abasteceu, parou no meio do caminho. Não se preparou, parou no meio do caminho. Podia fazer o quê? Tomar um acidente ali, ficar parado ali, alguém bater. Quantas vezes a gente vê um acidente aí? Por quê? Porque se prepara mal ou não se prepara para a viagem. Se você não se cuidar, irmão, você vai padecer. A irmã disse aqui a semana passada, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Se você não cuidar do teu corpo, você vai ficar doente. O espírito é algo celestial, espiritual, como o próprio nome diz. Então, o espírito ganha, é algo de Deus para a minha vida. Mas a alma são as minhas emoções, os meus sentimentos, que de alguma maneira, a alma é o que liga o corpo com o espírito. E se você não cuidar da alma, você vai parar no meio do caminho. E aí nós, irmãos, talvez esse seja o centro do que eu vim falar aqui hoje para você. Porque eu quero e estou desejoso de ganhar muitas almas para Jesus. Muitas. O congresso, tudo que Deus tem falado está nos apontando para isso. Mas há algo que eu vim dizer para a Igreja Viva hoje aqui. Igreja Viva, amém? Nós vamos viver isso e vamos ganhar muitas almas para Jesus. E o nome dele vai ser exaltado. Mas o que eu vim dizer para você é o seguinte: antes de ganhar essas almas, nós precisamos cuidar da sua, da minha. Eu preciso ter esse entendimento, que também Deus se importa comigo. E Ele quer cuidar, e nós precisamos ter esse cuidado. Então o que? Abastecer significa? Eu preciso, irmão, estar preenchido do Espírito Santo. Eu preciso estar abastecido. A minha fé precisa ser fortalecida. Como eu faço isso? Como um exercício, como uma tarefa. Se você não tiver disciplina, como uma obrigação. Assim como no teu trabalho. Tem dia que você fala assim: eu não queria trabalhar hoje, mas o que você faz? Agora com as coisas de Deus, você fala o quê? Eu não queria ir para a igreja hoje. O que você faz? Fica em casa. Não quero ler a Bíblia hoje. O que você faz? Não lê. Não quero orar. O que você faz? Não ora. Por quê? Porque não cuida da alma, não cuida do que Deus te deu, não cuida de quem você é. Você vai ficar doente. E aí nós olhamos hoje, irmãos, e eu tenho dito isso de uma maneira extrovertida, brincando, mas é o que eu tenho sentido. Na verdade, hoje, irmão, o sentimento que eu tenho não é se você está doente ou se você está são, é o quanto doente que você está. O entendimento que eu tenho hoje é que a humanidade está doente, e inclusive a igreja. Nós deveríamos estar livres disso, mas não estamos. Então hoje a pergunta tem que ser, qual doença que você tem? Você está quase curado, ou você está pouco doente ou muito doente? Quando na verdade o que eu creio é que Deus tem para você um tempo em que você vai ficar são. Ainda bem que uns 3 acreditam, pelo menos. Então os cuidados são, irmãos, importantes. Por quê? Senão
Eu vou chegar, quem sabe por misericórdia, no fim da viagem. Ou eu não vou chegar. Por quê? Porque não cuidei, não tive cuidados, não me preparei e parei no meio do caminho. Quantos, eu não tenho um número para te dizer, mas quantos você viu que em algum momento estavam fazendo uma boa viagem, mas hoje estão parados? Se desviaram, voltaram a velhas práticas. Irmão, eu fico chocado, mas ao mesmo tempo eu peço para que Deus me livre. Quando eu vejo alguém que estava orando em mistério anos atrás, tomando cerveja num boteco. Por que que parou? Porque faltou algum cuidado. Não sei se dele ou de alguém, não sei. Eu não estou julgando e não é um papel, não é o que eu quero fazer aqui. Eu só estou dizendo o seguinte: se não cuidarmos de nós, quem sabe ali na frente isso não pode acontecer. Precisamos cuidar da nossa alma. Amém? Quinto e último, encerro com isso, nós vamos cear. Nós falamos o que levar. Agora eu quero falar sobre quem levar. A gente encerra com isso. Nós estamos em uma viagem, irmão. E uma coisa básica, né? Numa viagem cristã não dá para viajar sem Jesus, amém? Então não vou nem questionar isso. Se você não tem Jesus, então você nem está viajando. Essa palavra não é para você, não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. Agora, para quem definiu no coração, está viajando, quer viver essa vida aqui, por mais que as aflições elas tentem atrapalhar, as angústias, aqueles que creem que Jesus venceu essas angústias e com Ele nós também vamos vencer, eu queria dizer para você, irmão, reforçar, que é muito importante quem você escolhe para fazer essa viagem com você. Tem uma pesquisa que diz que nós somos a soma das 5 pessoas mais próximas de nós. Ou seja, as 5 pessoas que mais andam com a gente é uma soma disso. A gente fala igual, a gente tende a pensar igual, né? A gente tende a fazer as mesmas coisas, gostar das mesmas coisas. Então é necessário ter muito cuidado com quem eu ponho dentro dessa viagem para caminhar comigo. Olha uma coisa que eu aprendi a distinguir, irmão. Antes que você diga assim: agora eu tenho que me separar, agora eu não vou cuidar, agora eu não vou mais falar com ninguém. Irmão, eu falo com todo mundo e ando em qualquer lugar. Agora uma coisa que eu aprendi a distinguir, escuta isso e grava no teu coração: quem quiser pode andar comigo, amém? Como é andar comigo? É andar no que eu acredito, é respeitar no que eu acredito. Pode até não ser crente, eu não vou andar só com crente, não é isso. Mas me respeita, então pode andar comigo. Andar comigo. Agora, com quem eu vou andar é bem diferente. Quem eu vou ouvir, quem eu vou tomar conselho, quem eu vou contar as minhas coisas particulares, mais íntimas, isso tem uma diferença enorme. Então, todos que quiserem podem andar comigo, podem andar com você, desde que te respeitem, amém? Agora, com quem você vai andar, aonde você vai se alimentar, quem vai ser íntimo, irmão, isso vai definir o futuro que você vai ter, os lugares aonde você vai chegar. Isso quer dizer o quê? Que você vai precisar talvez renunciar a pessoas que você ama, mas que estão fazendo mal para você, que são tóxicas, que só te levam para um mau caminho, que não respeitam quem você é, não respeitam o que você acredita. Essas pessoas, irmão, podem ser quem for, elas só vão atrapalhar na tua viagem. A não ser que elas queiram viajar com você, e aí nós vamos ter o maior prazer de encher o ônibus e levar todo mundo junto. Por quê? Porque às vezes eu tenho um sentimento: não, mas se eu não andar com ela, coitado, vai andar sozinho, irmão. As pessoas fazem escolhas, e na hora que essa pessoa estiver se afogando, ela vai afogar você. É duro isso, mas é verdade. Então eu preciso definir bem quem eu vou levar comigo nessa viagem. E aí quem quiser entrar e entender e viver o que nós estamos vivendo, aí sim. A Bíblia em Atos diz que
acrescentava o Senhor todos os dias aqueles que haviam de ser salvos. E eu creio que muitos vão ser salvos. Amém? João capítulo 16, eu encerro com esse versículo. Vamos ler do 20 em diante. João 16, 20 diz assim: em verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis enquanto o mundo se alegra. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Tem alguém que acredita nisso? Eu vou ler de novo isso, irmão. Em verdade vos digo, que vós chorareis e vós lamentareis enquanto o mundo se alegra. Uma falsa alegria. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Olha o versículo 21. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de ter vindo um homem ao mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Ah, irmão, que coisa linda. Você pode até chorar, pode ficar triste, pode ter problema, pode ter aflição, pode. Mas ele começa dizendo o quê? Uma mulher quando vai gerar, quando vai dar à luz, muitas mulheres, quem sabe todas em algum momento da gestação, elas pensam assim: o que eu fiz? Por que eu estou grávida? Eu vou morrer, eu não aguento essa dor. Eu não tive, irmão, só estou ouvindo relatos do que eu ouço das mulheres, mas não é assim? Não aguento mais isso, eu acho que eu vou morrer, não aguento mais, é muito peso, é muita dor, é muito sofrimento. Na hora que vai dar à luz tem medo de morrer mesmo na hora do parto, sim ou não? Mas aí o que Jesus usa o exemplo é que quando esta mãe vê a criança, ela já nem lembra mais do que ela estava pensando. Ela nem lembra a dor que ela estava sentindo, porque a criança é uma alegria muito maior, excede muito o que ela estava passando antes de ter essa criança. Então, irmão, o que eu tenho para dizer para você, que é uma coisa maravilhosa, quando nós chegarmos, alcançarmos, como Paulo diz, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Quando chegarmos no fim da nossa viagem, eu não sei se vai ser amanhã, daqui 1 ano, 20 anos, mas quando nós chegarmos no fim dessa viagem, você nem vai lembrar do sofrimento ou das lágrimas que você derrubou durante essa viagem, porque vai ser tão glorioso que vai estar esperando por mim e por você. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do Pai há muitas moradas. Ele já preparou, tem uma casa, tem um plano pronto para a minha vida e para a sua. Nós nem vamos lembrar do que nós estamos passando aqui. Isso quer dizer o que, irmão? Escuta. Eu não estou diminuindo a dor. Eu não estou dizendo que a tristeza não é real, pelo contrário. Em alguns momentos vai ficar tão apertado que você vai falar: meu, eu não estou aguentando mais. Está difícil demais. Mas eu estou dizendo para você o seguinte: aguenta, porque vai valer a pena. Resiste, porque além de você estar nessa viagem, o Espírito Santo também está com você. Ele te ajuda, Ele te sustenta, Ele te levanta, Ele te consola, Ele te fortalece. Você não está sozinho. De repente você olha e não vê talvez alguém que você possa contar, mas eu tenho algo para dizer para você. O Espírito Santo de Deus, Ele tem o cuidado com você, Ele se importa com você. Então tem alguns momentos que aperta, tem alguns momentos que nós não sabemos o que fazer. Eu não sei você, eu estou falando de mim. Tem alguns momentos que eu não sei o que eu tenho que fazer. Não sei. Mas tem uma coisa que eu sei: para o lugar aonde eu estou indo. Então eu decido no meu coração olhar além disso que eu não sei. Porque eu sei que depois disso, ou depois dessas coisas, ou depois dessas tristezas momentâneas, eu sei que o que
Quem me prometeu é fiel para cumprir. E o que está preparado para mim é muito, muito, muito melhor do que tudo que nós podemos viver nessa terra. Isso é fé. E é para isso que nós estamos sendo chamados para viver. Eu creio, irmão, que o nosso Senhor vai nos ajudar a vencer todas essas tribulações. Olha só, irmão, não é feio chorar. Tem alguns que criam uma capa, né? Antes de me converter eu era assim, o fortão, o embaçadão. Ninguém me fazia chorar, ninguém conseguia me afetar. Tudo mentira, irmão. Tudo que eu tinha feito era criado uma casca para proteger um monte de lixo que estava guardado lá dentro. Casca para proteger lixo, não faz sentido, mas era a minha vida. Até que Jesus entrou, limpou a casa, e eu descobri que agora eu não preciso mais de casca. Até porque nenhuma casca vai esconder nada que tenha dentro de mim de Deus. Então não é uma vergonha passar por momentos difíceis, não é. Não é, irmão. Você só não pode parar. Então quem sabe Deus está falando hoje para você: levanta, se posiciona, segue adiante, vai em frente. Eu não sei como é que eu vou fazer, simplesmente sai do lugar, irmão, porque no meio do caminho Deus vai preparar você, Ele vai te ajudar. Fica de pé, nós vamos orar. Nós vamos ceiar hoje com esse entendimento, irmão, de que Deus, Ele está, de alguma maneira, aqueles que querem, estão sendo abastecidos aqui neste lugar. Presta atenção nisso, irmão. Você pode ser preenchido para andar mais uma milha hoje. Fortalecido, preparado. Desde que você entenda que você está em uma viagem, que nesta viagem você vai ter tribulações, mas que o Senhor diz assim: não tenha medo. Não tenha medo. Você consegue acreditar no teu coração que no meio dessas tribulações, no meio da tempestade, no meio do deserto, Deus vai te dar paz? Olha só o que eu estou dizendo para você, irmão. Talvez você não tenha como sair agora desse deserto. E eu não posso dizer que Deus vai te tirar do deserto, a não ser que seja o propósito dele. Agora o que eu posso dizer para você é que Ele pode te trazer paz aí no lugar onde você está. E isso muda tudo. Porque a nossa carreira, caminhada cristã não tem a ver com os lugares onde eu estou. Tem a ver como eu estou. Como eu estou, se eu estiver bem e em paz e cheio do Espírito Santo, os lugares aonde eu estiver vão ser transformados. José foi jogado em uma cadeia, irmão. E até na cadeia, Deus viu graça nele, Deus era com José. E José virou o líder naquele lugar. E o ambiente naquele cárcere foi mudado, porque José estava lá. E quem estava com José? Quem estava com José? Deus. A Bíblia diz, se refere algumas vezes, e Deus era com José. Olha o que eu vou dizer para você, e nós vamos orar. Talvez não seja hoje nem amanhã que Deus vai te tirar disso que você está vivendo. Mas Deus vai estar lá com você, te capacitando, te fortalecendo e mudando o ambiente no lugar onde você está. Pai, nós oramos a Ti nessa noite, meu Deus. Nós vamos ceiar. Mas antes de ceiar, nós queremos, Pai, colocar tudo isso diante de Ti. Nós estamos em uma caminhada. Estamos em uma viagem. Estamos, Senhor, combatendo o combate.
E nós queremos nesta hora, Senhor, te clamar. Meu Deus, eu quero me esvaziar. Eu quero, meu Pai, ser esvaziado de todo o conceito, de todo achismo, e ser preenchido pelo combustível, pela fé. A fé que nos fortalece e nos leva adiante. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai, porque tantas vezes nós estamos aqui na Tua casa, diante da Tua palavra, dizemos palavras, Senhor, falamos que vamos fazer coisas e voltamos atrás, e paramos no meio do caminho, e não cumprimos os nossos votos, e não fazemos o que dissemos que iríamos fazer. Por isso, Senhor, nós te clamamos, não nos deixa parar no meio do caminho. Quando Pedro saiu do barco e pela fé ele andou sobre as águas, em algum momento ele parou no meio do caminho e isso fez com que ele afundasse, Pai. E eu creio que o Senhor não tem, Senhor, para as nossas vidas parar no meio do caminho. E o que o Senhor fez foi estender as mãos para Pedro e salvar Pedro, mesmo em um momento que a fé dele esmoreceu. Por isso nós queremos te clamar nesta noite, em nome de Jesus, que a tua mão esteja estendida na nossa direção, Pai. E por mais, Senhor, que tudo que se encontre em nós, em alguns momentos, seja fraqueza, seja falta de fé, seja inconstância, nós cremos, Pai, que o Senhor está com os braços estendidos na nossa direção aqui neste lugar. Então resgata, Pai. Muda, Senhor. Muda, Senhor, a sorte, muda o ambiente. Muda, meu Deus, a direção. Se há alguém aqui que não está indo no teu caminho, muda a direção, Pai. Faz nova todas as coisas, Senhor. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Os irmãos que vão servir a ceia podem entrar.